Nós vamos dar continuidade à Constituição Federal, a muitos artigos que caem em prova que nós ainda não fizemos vídeos. Então nós vamos agora falar sobre o artigo 38 e vamos dar início também ao artigo 39 e terminá-lo nos próximos vídeos. Vamos lá então ao slide. Artigo 38 da Constituição Federal. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Foi dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. 1. Em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, este é o primeiro caso. Vamos supor aqui, portanto, que um servidor público ele trabalha na administração direta, ou numa autarquia, ou numa fundação pública. O que ocorre? Ele quer se candidatar a um cargo, um mandato eletivo, a prefeito, a vereador, então, ou deputado. O inciso 1, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Imagine um deputado federal, um deputado estadual, um deputado distrital, no caso do Distrito Federal, ou um governador, ou até mesmo o presidente da República. Neste caso, ele ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Ele será afastado, ele não vai poder exercer a função de servidor público. Ele deixará a função de servidor público para temporariamente assumir um cargo político. Encerrando o mandato, ele volta automaticamente ao serviço. Segundo caso, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela remuneração. Observe, pessoal, aqui no inciso anterior, é muito comum o salário de um detentor de mandato eletivo federal, estadual ou distrital ser maior do que o salário do servidor. Então é lógico que ele vai ficar aqui com o salário do mandato eletivo. Mas aqui embaixo não. Pode ser, por exemplo, que o salário seja de um prefeito de um município pequeno, aqueles municípios lá com 4.000 habitantes. O salário de prefeito eu não sei quanto é, mas deve estar em torno aí de 5, 6 mil reais. E existe cargos públicos que o servidor ganha lá 10 mil reais. Então, ele poderá optar, se o salário do seu mandato eletivo for menor, ele pode optar por qual das remunerações ele vai receber. Existe também, por exemplo, nestes municípios menores, muitas vezes o prefeito é um médico servidor público, e como servidor público ele ganha muito bem, ganha muito mais do que o salário de prefeito. Então ele vai optar, e é lógico que pela maior remuneração, e vai ser afastado do cargo para exercer a função de prefeito. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, imagine nesse caso de vereador, o indivíduo é servidor público. Ele só exerce as funções meio período, de segunda a sexta. Não vai atrapalhar as funções de vereador, o horário das reuniões e as atividades. Portanto, se o horário for compatível, ele vai receber as duas remunerações e vai trabalhar no seu cargo e ainda exercer a função de vereador. Se o horário não for compatível, então ele vai deixar a função e vai exercer a função somente de vereador. Se for compatível, ele vai receber as duas vantagens. Ele vai receber como vereador e vai ainda a remuneração do cargo eletivo. Se não for compatível, somente a do vereador, é lógico. Continuando. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o serviço do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção de merecimento. Ele é um servidor da área da saúde, trabalhou ali 20 anos e durante 4 foi vereador. Para a aposentadoria, por exemplo, vai contar como se ele tivesse trabalhado 24 anos, mas exceto para efeitos de promoção por merecimento. Se ele precisa, por exemplo, de 5 anos para promoção por merecimento, ele trabalhou 2 anos e saiu para assumir um cargo eletivo.
ele precisa trabalhar, voltar e trabalhar mais 3. O tempo que ele exerceu a função de mandato eletivo não será contado para a promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, foi o que eu falei, no caso de previdência, seja para a aposentadoria ou seja para alguma licença, os valores serão determinados como se ele estivesse em exercício. Observe que a Constituição trouxe essa redundância, porque já no inciso 3 ela falava isso, que era para todos os efeitos. Nós já consideramos previdenciário, mas aqui ela fez questão de deixar expresso para que não haja nenhum julgamento controvertido a esse respeito. Ele é servidor público, se afastou para mandato eletivo. Aquele tempo, aquele prazo, aquele desconto, tudo será computado como se ele estivesse exercendo a sua função como servidor público. Artigo 39, novo assunto, e assunto muito importante que despenca em concursos públicos, dos servidores públicos. Vamos lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Pessoal, sobre esse assunto de regime jurídico único, já houve muitas mudanças. Eu digo a você, tome cuidado. Se você estiver usando a apostila antiga, ou material antigo, ou videoaula antiga, pode ser que você se complique um pouco. Nós estamos em 2014, essa gravação é de 2014, então, mesmo que haja atualização, eu vou retificar esse vídeo. Então preste atenção. Em 1998 aconteceu a emenda constitucional 19 e nessa emenda constitucional foi alterado de regime único para regime público. O regime deixou de ser único com essa emenda constitucional, mas ele deixando de ser único passou a ser múltiplo. Portanto, a administração pública poderia ter 2 regimes contratados, seletistas e estatutários numa mesma instância na administração direta, por exemplo, seja Estado, União e Distrito Federal. Mas o STF, na ADIM 2135, STF ADI 2135, decidiu que era inconstitucional e o regime jurídico deve ser único, seletista ou estatutário, mas deve ser único então. Então vamos analisar. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único para seus servidores e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas. Além do plano do regime jurídico único, os planos de carreiras. Ele vai fazer ali na sua lei estadual, na sua lei federal, o plano de carreira. Nós temos, por exemplo, a Lei 8.112, que especifica como será a carreira, como será a admissão e os procedimentos dos servidores públicos federais. Em Minas Gerais, nós temos a Lei 869 de 52, que disciplina a situação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Cada ente tem a sua competência. 39A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, instituição Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Haverá, portanto, em cada ente da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, Conselho de Política de Administração. Esses entes devem instituir esses conselhos, integrado pelos servidores dos respectivos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. E este conselho vai acompanhar toda aquela política de reajuste salarial, aquela política de instituição e até mesmo fiscalização. É uma obrigatoriedade que foi trazida pela Constituição Federal no artigo 39A. Parágrafo 1º.
A fixação dos padrões de vencimentos dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Vamos lá então. Quais os critérios serão observados para a fixação de padrões de vencimento do salário e dos demais componentes do sistema remuneratório, de toda essa questão salarial? Quais critérios vai ser utilizado para cada padronização de salários e das demais vantagens? Primeiro, a natureza, o grau e a responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. É lógico, se vai ser fixado um salário para médico, vai ser observado que o médico deve estudar 5 anos ou mais, 6 anos, 7 anos, é um grau complexo, é um serviço complexo de extrema responsabilidade, e o médico na área federal, para exercer um serviço público, ele deve também ter um salário compatível. Vai ser observado isso, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos componentes de cada carreira. Um salário, por exemplo, de alguém que exerce a função de porteiro, não desmerecendo, mas o porteiro não necessita de anos de faculdade e não necessita de tanta responsabilidade quanto o médico. Ele tem sim a sua responsabilidade, mas não quanto, por exemplo, de um cirurgião, que é uma responsabilidade muito maior e muito mais complexa. É uma responsabilidade mais complexa. Então vai ser observado isso. 2. Os requisitos para investidura. Quais são os requisitos? Provas de títulos. Existe, entre outros, por exemplo, nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Esses requisitos para investidura também vão estar ali naquela padronização de vencimento. Vai estar tudo ligado à questão salarial. 3. As peculiaridades dos cargos, as particularidades de cada cargo. Cada cargo tem sua particularidade, tem o seu grau de risco. Vai ter aqueles cargos que exigem o trabalho noturno, existem os cargos que vão ter um adicional de insalubridade, de periculosidade. Tudo isso vai ser observado para a fixação dos vencimentos no sistema remuneratório. Este foi o 3. Nós vamos agora para o parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Neste caso do 39, parágrafo 2º, nós temos aqui a previsão em 3 entes, a União, os Estados e o Distrito Federal. Não há aqui a previsão para municípios. Os municípios não há essa exigências. Então, União, Estado e Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Esses entes da federação vão então manter ali uma escola de requalificação, de formação e aperfeiçoamento desses servidores, para que eles estejam sempre sendo requalificados e reavaliados. E esses cursos de formação, esses cursos de requalificação serão condições essenciais para a promoção na carreira. Ele vai ter a promoção segundo a lei específica de cada ente, seja no Estado, no Distrito Federal ou na União, e ainda facultada para isso a celebração de convênios ou contrato entre entes federados. O Distrito Federal, por exemplo, pode ter um convênio com o Estado de Goiás para que os seus servidores façam curso na escola de formação do Estado de Goiás. E por aí vai entre um ente da federação e outro. O parágrafo 3º vem dizer que aplica aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º e todos estes incisos, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Então, o artigo 7º, nós vamos ver. Então, voltando aqui ao artigo 7º, aplica então ao servidor público a questão do salário mínimo, fixado, lei unificado nacionalmente. Depois nós temos também a previsão no inciso 7º. No inciso 7º, nós temos a garantia do salário
nunca inferior ao mínimo. Para os que recebem remuneração variável, aquele que não tem um padrão fixo de vencimento, ele não pode ser inferior ao mínimo. Também o oitavo, 13º salário com base na remuneração, integral e no valor da aposentadoria, sendo que o aposentado também recebe integralmente. 9, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Depois ainda aplica ao servidor a questão do inciso 12. No inciso 12 nós temos salário família para os seus dependentes, o salário família geralmente para os servidores de baixa renda, conforme as leis lá do direito previdenciário. Depois do 12 nós temos o 13, que é a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Isso cai em prova demais, pessoal. 8 horas diárias e 44 semanais. Esse é o limite por cima, nunca superior. Agora, pode haver a compensação de horários e a redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Você quer um exemplo? As escalas de plantão. Aquelas escalas de funcionários que eles trabalham 12 por 36 ou 6 horas por dia, trabalham sábado e domingo, ou ainda 24 horas e folga 72. Então tudo isso pode ser feito mediante acordo e convenção coletiva. Depois nós temos do 13 ainda, nós temos o 15, que vem dizer que repouso semanal, preferencialmente aos domingos, para o servidor público. Preferencialmente, não é uma obrigação, é uma preferência. Preferencialmente deve ser dado domingo. 16, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% do normal. Ele vai ganhar então a remuneração 50%. Na hora da prova você vai lembrar de 50% acima do normal, a mais do que o normal para o serviço extraordinário. Depois nós temos o 17, gozo de férias anuais com terço de férias, isso aí não tem como errar. Ainda depois do 17, 18, licença gestante sem prejuízo e do salário com uma duração de 120 dias. Essa é a previsão condicional. A duração para a licença maternidade é 120 dias. Nas empresas privadas existe aquela faculdade até 6 meses, mas servidor público e a Constituição diz que é 120 dias. O 19, licença paternidade. Nos termos fixados em lei, portanto não é uma previsão constitucional, essa é uma norma constitucional de eficácia contida, limitada, necessita de uma lei para especificar essa situação, e nós sabemos hoje que é 5 dias a licença paternidade. Depois nós temos o 19, a licença paternidade, o 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, no termos da lei, uma proteção então ao serviço da mulher. 22, ainda aplica-se ao servidor público, o que está no 22, que é a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nós sabemos que o serviço hoje, em geral, ele deve ter sempre um técnico de segurança do trabalho, um profissional da área de segurança para observar essas situações, e aplica-se ainda o 30 ao servidor público, que é a proibição de diferença de salário, de exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, de cor ou estado civil. Ou seja, um policial militar do sexo masculino vai receber o mesmo tanto de um policial militar do sexo feminino. Um agente penitenciário do sexo masculino vai receber o mesmo salário de um agente penitenciário do sexo feminino. Um policial civil que entra no serviço público com 60 anos, ele vai receber o mesmo salário de um que entrou com 30 anos. Então isso tudo deve ser observado, e é o que vem sendo trazido aqui nessa questão do serviço público. Portanto, retornando aqui ao artigo 39, parágrafo 3º, nós vimos que todos esses incisos são aplicados aos servidores públicos, servidores ocupantes de cargos públicos. Tudo isso, e vale a pena reler e guardar que isso que é aplicado geralmente aos servidores, em geral, aos empregados das empresas privadas, neste caso é aplicado também aos servidores públicos. Pessoal, nós
estamos chegando ao limite de tempo e ficaremos por aqui nesse vídeo. No próximo nós daremos continuidade ao artigo 39 da Constituição, falando no parágrafo 4º, onde continuaremos falando sobre o membro de poder, sobre essa questão ainda do servidor público e a sua relação com o mandato eletivo. Muito obrigado e até a próxima.